Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui reunidos, com essa belíssima oportunidade de conversarmos sobre um assunto que é bastante necessário nos dias atuais, falarmos a respeito, que é a depressão, considerada como o mal do século. Antes de nós iniciarmos, eu convido vocês a fechar os olhos, se assim for melhor, no sentido de agradecermos a Deus e toda a equipe espiritual que nesse momento aqui se encontra, intuindo, conduzindo, orientando, nos dando sabedoria diante dessa oportunidade, e que esse momento aqui possa ser exatamente um momento de reflexão, de pensamentos, um momento de análise, que a gente possa de alguma forma sair daqui melhor do que quando chegamos. Que assim seja. Então, ao tratarmos sobre esse assunto, eu considerei importante também iniciar com uma leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, tá? E essa leitura é referente ao item 58, intitulado como Crises, que nos traz a seguinte reflexão. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. E ao Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o ápodo da via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Essa leitura ela é belíssima, E ela nos traz exatamente uma reflexão a respeito dos momentos de crise, que são momentos comuns a todos nós, seres humanos, uma vez que as crises elas fazem parte da nossa trajetória enquanto ser espiritual, e principalmente enquanto ser humano diante do mundo de provas e expiações. Então, assim como Jesus, ele também não foi isento, de viver a sua experiência aqui na Terra, ainda que a pedido e ainda que direcionado, pelo nosso Criador, mas ainda assim passou por diversos momentos difíceis e de crise. E por que nós não? E por que nós, seres humanos, ainda errantes, pecadores, não passaríamos por experiências semelhantes, Então, quando nós tratamos sobre o tema depressão como o mal do século, essa seria, digamos que uma específica crise comum, por sinal, na nossa atualidade. Nós sabemos que a depressão, ela tem indicadores que nos trazem uma referência de que possivelmente nos próximos 20 anos, pelo menos praticamente toda a nossa população terá vivenciado um episódio ou uma experiência depressiva, E se nós não cuidarmos, a verdade é que toda a nossa população poderá ser acometida pela depressão. E ao pensar sobre a depressão, muitas vezes ela ainda é vista por um viés de muito julgamento, Então existem pessoas que consideram a depressão como falta de fé, como bobagem, se é falta de vontade, falta de Deus.
Ou mesmo nós espíritas às vezes julgamos como são pessoas obsediadas, né? Então, o julgamento, na verdade, nós sabemos que não deixa de ser uma falta de caridade. E as pessoas que vivenciam a depressão, elas precisam de acolhimento e não de falta de caridade. Então, a depressão, ela é sim uma doença inclusive de alto potencial de prejuízos à vida daquela pessoa acometida, uma vez que a depressão é exatamente uma alteração da neuroquímica cerebral, né? Então, aquele indivíduo acometido, ele vai apresentar inúmeros comportamentos que irão condizer exatamente com esse sofrimento emocional, né? Então, a depressão é um distúrbio afetivo que traz como algumas características, por exemplo, o desânimo, né? A apatia, aquela pessoa não sente mais o mesmo ânimo para realizar as suas atividades anteriormente, que isso a gente também considera chamado de anedonia, né, que é exatamente aquela falta da sensação do prazer que anteriormente essa pessoa sentia. A tristeza, né, profunda, o abatimento, ou seja, normalmente o indivíduo acometido pela depressão, ele não sente mais aquela motivação para realizar as suas atividades anteriormente realizadas, né? Então, todos esses sentimentos, eles acabam contribuindo para um prejuízo na vida desse indivíduo. Quando nós pensamos sobre a depressão, é importante entender que existe uma grande diferença entre a depressão e a tristeza, né? A tristeza em si, ela na verdade é uma emoção normal, natural, esperada, né, que nós seres humanos tenhamos, uma vez que assim como a alegria, como a raiva, como o medo, a tristeza ela também se faz presente. Inclusive é uma das emoções que colabora muito para processos de reflexão, né? Muitas vezes no momento em que nós estamos tristes é o momento em que nós paramos para pensar, para refletir, para analisar determinadas circunstâncias da vida que no momento de alegria nós não temos essa oportunidade, né? Agora, isso difere quando essa tristeza ela passa a ser patológica, né? Já é uma tristeza que já traz prejuízos à vida dessa pessoa. Então, a pessoa já não tem mais ânimo, vontade, não quer mais realizar, né, os seus afazeres diários por simplesmente sentir uma tristeza de origem muito profunda, né, que de fato acomete de uma forma que gera intenso sofrimento. E exatamente no momento em que um determinado comportamento ele passa a trazer prejuízos na vida de uma pessoa, isso já é considerado algo que precisa ser cuidado e tratado por um profissional, certo? Vamos aqui tornar um exemplo. Digamos que uma pessoa que tenha asma, nós sabemos que é uma alteração, né, de origem respiratória que traz prejuízos ao indivíduo acometido. Então, imagina se nós chegássemos a um asmático e disséssemos assim: calma, respira que vai passar. Então, isso seria mesmo que nada, né, a uma pessoa asmática, porque nós sabemos que uma crise de asma ela demanda cuidados e tratamentos específicos, né? A mesma correlação nós podemos fazer com a depressão. Em que sentido? No sentido de que falas como seja forte, tenha fé, você vai superar, são falas que somente elas não são suficientes para resolver um quadro depressivo. Então, até porque a depressão é exatamente uma alteração neuroquímica cerebral. Então, aquele indivíduo acometido, ele começa a não ter o mesmo funcionamento cerebral de uma pessoa saudável. Os neurotransmissores responsáveis pela sensação do prazer, do bem-estar, da disposição, do ânimo, já não estão mais sendo produzidos da mesma forma, como por exemplo a serotonina, a dopamina, a ocitocina, que são neurotransmissores essenciais à nossa qualidade de vida. Então é a mesma lógica do asmático. A pessoa depressiva, ela tem um acometimento também na química cerebral.
e por esse motivo apresenta esses comportamentos. Então, esse embasamento já nos faz refletirmos de que não basta somente achar que é falta de vontade. Existe algo biologicamente que está interferindo na vida desse indivíduo acometido, certo? Então, quando nós pensamos agora pelo viés do espiritismo, nós sabemos que as doenças de origem física, inevitavelmente, elas têm uma ligação com aspectos espirituais. Afinal de contas, nós estamos diante de uma experiência terrestre que nos traz a vivenciar provas, a vivenciar algumas expiações. E esses eventos, inevitavelmente, eles podem trazer experiências de adoecimento do nosso corpo físico, né? Então, dependendo de como estiver o amadurecimento espiritual desse espírito, no caso, isso poderá colaborar, né, para o aparecimento e para o surgimento de algumas doenças de ordem psíquica, física, emocional, entre outras. Então, nós sabemos que a origem pode advir, né? Pode também ser proveniente de aspectos espirituais, mas nós não podemos considerar que essa seja a única, né? Uma vez que existe a possibilidade também de acometimentos de outra ordem, de traumas, de experiências vivenciadas ao longo da vida, ao longo da infância, que poderão ao longo prazo contribuir também para esse adoecimento, certo? A grande questão ainda em relação à depressão está no momento do diagnóstico, no momento de detectar essa doença. Porque muitas vezes ela vem surgindo bem tranquila, bem silenciosa, né? Então começa com uma simples falta de vontade, já não quero mais fazer aquilo, já não encontro mais sentido. E muitas vezes o indivíduo ele só se dá conta de que está doente, isso quando não é alguém próximo que detecta, quando muitas vezes essa doença já está no estado mais avançado, né? Uma outra perspectiva também do Espiritismo e que vale a pena a leitura é no livro do O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, que corresponde a Bem-aventurados aflitos, e no item 25 traz sobre a melancolia, né? Então, vou fazer a leitura breve do primeiro parágrafo. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É que vossos espíritos, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão. Em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Essa leitura, ela de fato traz uma reflexão bem interessante sobre o aspecto da melancolia, né? Que, de certa forma, nos demonstra, a partir da leitura trazida, que o nosso espírito, de certa forma, ele busca, ele objetiva uma libertação, né? Ele objetiva exatamente essa liberdade que o corpo físico não proporciona. E muitas vezes, quando ele percebe que não é possível alcançar essa liberdade, muitas vezes bate esse desânimo, bate essa desmotivação, essa falta de sentido. Uma vez que eu não encontro forças, eu não encontro razão, eu não encontro mais prazer em vivenciar essa existência. E que muitas vezes isso acaba sendo uma espécie de rebeldia do próprio espírito, né? Então, aí entra um outro viés relacionado à obsessão. Muitas vezes a depressão, ela não é a causa da obsessão, mas ela pode ser um efeito. No sentido de que quando você, acometido pelo quadro depressivo, de certa forma abate-se, né, fica ali num estado realmente de sofrimento, de certa forma você está dando, na verdade, espaço e vazão para uma influência espiritual de baixa frequência, né? Então, muitas vezes, esse espírito, ele acaba de fato sofrendo a obsessão a partir do momento que ele se encontra naquele estado psíquico de sofrimento, certo?
E aí aqui entram alguns recursos, né? Então, como trabalhar essa questão? Nós sabemos que as desordens, elas podem vir de diversas origens, certo? Tanto que o próprio conceito de saúde, ele envolve o bem-estar físico, mental, psicossocial, né, e espiritual. Então, inevitavelmente, as desordens podem partir de diferentes origens, mas o tratamento, ele também pode ser visualizado a partir de diferentes ordens, certo? Primeira coisa, quando detectado um diagnóstico, ou melhor, quando detectado esse quadro, seja em você ou em alguém próximo, a primeira coisa que nós precisamos prestar a essa pessoa é o acolhimento. Porque uma pessoa diante de um sofrimento, ela não precisa mais ser julgada. Muitas vezes a própria condição emocional já possibilita o julgamento. Já é uma pessoa que se julga. Então esse auto-julgamento, ele já traz um imenso sofrimento. Então essa pessoa ela não precisa de mais alguém para julgar, ela precisa de alguém para acolher. E uma vez que você acolhe, transformando esse acolhimento em escuta, quando essa pessoa se dispõe, claro, a falar, é necessário intervir diante dos recursos que nós temos aqui na Terra. Nós temos os recursos dos profissionais de saúde que atendem, que trabalham com essa demanda. Nós temos o psiquiatra, quando há necessidade de fechamento do diagnóstico, inserção de alguma medicação exatamente para atuar naquela produção dos neurotransmissores e trazer, de certa forma, qualidade e um bom funcionamento cerebral. Nós temos a atuação do psicólogo, que é exatamente aquele profissional que vai agir e atuar no apoio e no suporte emocional a esse sofrimento, elaborando, trabalhando essas questões, buscando os recursos de enfrentamento que esse indivíduo tem disponível para vivenciar essa experiência, para vivenciar esse momento, buscando a rede de apoio. Então, a partir da busca pelo psicólogo, pelo psiquiatra, não podemos também deixar de mencionarmos a importância do apoio espiritual. Nós sabemos que o adoecimento, como já foi mencionado, ele não ocorre somente ao nível biológico, mas ao nível espiritual. E quando nós estamos acometidos por algo a esse nível, consequentemente, o tratamento espiritual ele faz parte desse processo. Então, nós sabemos que dentro da casa espírita nós temos disponível o passe, né? Que nesse momento temos algumas interferências diante do contexto, mas sabemos que o passe é um recurso imprescindível de troca de energia, que nesse momento esse indivíduo tanto precisa. Além do passe, nós temos o atendimento fraterno, que hoje se encontra disponível, inclusive, na nossa casa espírita, que é exatamente a oportunidade de ser atendido e de ter uma escuta, ou melhor, ser escutado por alguém que está ali disponível a auxiliá-lo diante dessa experiência de sofrimento. Além do atendimento fraterno, nós temos a importante necessidade das leituras edificantes. Quando o ser humano está acometido por um sofrimento, é muito comum que ele não encontre prazer, né, em desenvolver atividades que anteriormente desenvolvia ou mesmo de agregar novas atividades. Mas a leitura edificante, ela traz uma oportunidade incrível de aprendizado, de crescimento, de alimento espiritual para esse espírito que clama por necessidade, por auxílio, né? Então a leitura edificante é de extrema importância também nesse processo, assim como também, claro, a conexão com os espíritos amigos, né? A oração, o poder da prece é imprescindível também nesse processo, porque no momento em que você faz uma prece, você está diretamente conectando. E essa conexão, dependendo, né, de que forma você faz, é também um bálsamo, né,
um bálsamo tranquilizador, um bálsamo que restaura, né, as energias e as forças diante daquela situação difícil, né, diante daquela crise que a pessoa possa estar passando. Além disso, nós sabemos que o autoconhecimento é um processo importantíssimo, né? Digamos que pelo viés científico, nós consideramos autoconhecimento, pela visão espiritual, nós podemos também chamar de reforma íntima, né? É um grande desafio, com certeza, muitas vezes nos depararmos com questões subjetivas, com questões pessoais que muitas vezes são tão intrínsecas, né, já ao nosso desenvolvimento, já é algo que se estende há tanto tempo, e muitas vezes quando você precisa tocar em determinados pontos, isso acaba por ser muito delicado, muitas vezes muito doído, né? Dói, você sofre, você sente, mas são muitas vezes impactos necessários exatamente para a cura. O processo de cura muitas vezes ele envolve certas dores, né? Mas são dores necessárias diante de questões que muitas vezes não ficaram tão bem resolvidas, não ficaram tão esclarecidas, e que quando você vivencia esse processo de autoconhecimento, você tem a oportunidade de se observar, você tem a oportunidade de rever e principalmente ressignificar. Consequentemente, isso trará resultados diferentes daquele que você vivencia, né? Então, o autoconhecimento, ele na verdade é uma verdade que liberta, né? No momento que eu me conheço, no momento que eu aceito a minha condição, eu tenho sim a possibilidade de mudança. Enquanto eu não aceito, a mudança fica restrita, certo? Outro ponto interessante é termos cuidado com os nossos pensamentos, né? Diante da atualidade, diante da forma como vivemos, é muito comum nós termos pensamentos excessivos, né? A influência vem de diferentes ordens, seja da internet, seja do celular, seja das redes sociais, da TV, da influência do ambiente na qual você convive. As influências, elas são diretas, frequentes e contínuas. Mas é importante termos bastante cuidado de que forma nós estamos permitindo com que essas influências cheguem até nós. Porque nós sabemos que nós somos campos abertos, né, de conexões. E dependendo do que nós conectamos, é o que nós iremos, de certa forma, atrairmos. Então, é muito importante ter cuidado com os pensamentos, questionar os pensamentos. Isso de fato é meu? Isso realmente me pertence? Será que eu realmente estou sentindo isso? Né? São perguntas necessárias para você se fazer, para que exatamente você possa intervir no momento que considerar necessário. Além disso, claro, nós sabemos que estamos diante de uma experiência terrestre no mundo de provas e expiações. Então, diante dessa experiência, já sabemos que iremos passar por desafios, iremos passar por dores, iremos passar por momentos que de fato não serão tão fáceis. Mas ainda assim, é importante que nós busquemos a fé e a confiança. Claro que temos recursos diante do momento de sofrimento, como em um vídeo recente que eu assisti, o palestrante mencionava exatamente que nós devemos, já que estamos aqui diante desse mundo de provas e expiações, vamos tentar superar um pouquinho mais essa dor, vamos tentar aguentar um pouquinho mais esse momento de dor, mas nós não precisamos aguentar este momento de dor e sofrimento sozinhos. Nós precisamos aprender a pedir ajuda, porque quando nós buscamos dividir os fardos, nós sabemos que a luta ela se torna menor. Claro que o sofrimento existe, mas quando você pode compartilhar, nós sabemos que o sofrimento ele é amenizado. Então, que de alguma forma, quem esteja passando, quem esteja vivenciando qualquer experiência nesse sentido, saiba que é um momento com certeza necessário e conforme você observe, é um momento de aprendizado e crescimento.
mas você não precisa necessariamente viver e enfrentar sozinho. Buscar ajuda profissional, buscar ajuda espiritual, buscar a nossa rede de apoio, sejam amigos, familiares, no centro espírita, no local de sua confiança. É importante buscar esse apoio, porque quando você recorre a pessoas de confiança e a pessoas que de fato te fortalecem, você enfrenta de uma maneira mais tranquila os desafios da vida, tá bem? Então, ficamos aqui com essa reflexão. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído, né, para a análise e a reflexão desse tema, dessa temática que é tão vasta e importante ser explorada. E eu convido vocês nesse momento a novamente, para melhor concentração, fecharmos os olhos para podermos conversar e agradecer esse importante momento de reflexão, na verdade, todos os aprendizados e a todas as reflexões que aqui foram possíveis serem expostas. Que a equipe espiritual continue a nos acompanhar, a nos intuir, a nos conduzir diante dos desafios impostos pela vida, pelo mundo de expiações e provas, que possamos saber pedir ajuda no momento certo, recorrer àqueles que de fato irão nos confortar, que irão nos acolher, que irão nos auxiliar diante de qualquer momento difícil. E que Deus nos abençoe diante de qualquer momento e de qualquer crise que nós ou que alguém próximo possa estar vivenciando. Obrigada por tudo. Gratidão.